Vos saúdo na paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, primeiro livro, Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Versículo 6 em diante. E Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre o seu filho Isaque. E ele tomou fogo em sua mão e o cutelo, e ambos caminharam juntos. Então Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. E este respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E ambos caminharam juntos. Tome o vosso assento por bondade. Toda a honra, toda a glória dada ao Senhor, o nosso Deus, e louvamos a Ele pela vida que Ele concede a nós. Somos pessoas com privilégios e um deles é estar com vida. Nesse mês de dezembro a gente pôde observar que muitas pessoas partiram, mas a gente está vivo, né? E tudo a gente deve dar glória a Deus, ou em tudo que acontece em nossas vidas devemos dar glórias a Deus. Estamos em mais um culto da vitória, reta final de ano de 2022, mas sabemos que Deus, Ele continua sendo o mesmo, grande, poderoso, maravilhoso, extraordinário, e a gente sempre entende que em todos os momentos somos dependentes desse Deus. Momentos bons, momentos difíceis, sempre a gente é dependente de Deus. Até para respirar, a gente depende de Deus. Sabemos que tudo está no controle desse Deus maravilhoso. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, onde nós lemos a palavra, capítulo de número, qual? Qual foi o capítulo? 22. Aonde você conhece esta passagem, que Deus tem uma conversa com Abraão, nosso patriarca da fé, aonde a gente olha e a Bíblia relata em Hebreus sobre aqueles que tiveram uma fé extraordinária. E um deles foi o nosso patriarca Abraão. É interessante que depois de Deus prometer a Abraão promessas maravilhosas e cumprir essas promessas na vida de Abraão, Abraão está usufruindo dessas promessas maravilhosas. Qual é? Deus exaltar ele, Deus abençoar ele, e Deus dá filhos para ele. Um, ao qual nós iremos falar, a promessa de Deus. Esse filho já está na adolescência, chamado de Isaque. E eu creio que Abraão já está desfrutando de seu filho, na companhia de seu filho, já está ensinando, já está pregando para o seu filho sobre o Deus que fala com ele, sobre o Deus que conversa com ele. Há uns capítulos atrás você vai ver que quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, primeiro Deus vai comunicar com Abraão, seu amigo. E Deus chega na casa de Abraão, Abraão recebe, alimenta os anjos e os anjos dão a notícia: olha, Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Deus, o próprio Deus anunciando para Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha só a conexão, a comunhão de Deus com Abraão. Aí Abraão sabe que Ló está nessas cidades, e ele clama, ele caminha junto até a divisa das suas terras, com os anjos, e ele pergunta: se tiver um justo, se tiver 50 justos, vai destruir a cidade? Os anjos dizem: por amor aos 50 justos, não destruirei a cidade. Ele vem baixando: se tiver 45, não destruirei a cidade. Se tiver 30, não destruirei a cidade. 20, 10, não destruirei
a cidade por amor dos justos. Ele pede misericórdia, os anjos vão, salvam Ló, suas filhas, e a história prossegue. E esta aliança que Abraão tem com Deus é muito linda. Ele e o próprio Deus conversando. É a mesma coisa que eu e você conversando com Deus, conversando com o Espírito Santo. Seja em qualquer situação, em qualquer momento. É tão lindo quando o crente tem esta comunhão maravilhosa com o céu, com o Espírito Santo, dizendo: tu és o meu amigo e está aqui comigo. Aleluia. O Senhor sabe que eu estou passando, o Senhor sabe qual a minha necessidade, e assim por diante. Era dessa forma que Abraão tinha esta comunhão com o próprio Deus, essa conversa. E no capítulo 22, o escritor vai dizer que Abraão está desfrutando dessas promessas. Mas um belo dia Deus chama Abraão e Deus pede algo para ele. No versículo 1 do capítulo 22, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Versículo 2, e ele disse: toma teu filho, teu único filho a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá e oferece-o lá em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Esta foi a palavra de Deus para Abraão. Agora, Abraão entende de holocausto, ele oferece sacrifício, ele entende, só que Deus está pedindo o próprio filho de Abraão, o único filho a quem tu amas. Por quê? Ele tinha Ismael, mas não era que Deus tinha mandado. Agora, Isaque é a promessa de Deus, porque é filho de Sara. Foi a promessa que Deus deu para eles. Não gerava mais, mas só que quando Deus falou, aconteceu e gerou, porque é Deus que está falando. Agora ele está desfrutando do seu filho. E Deus, um certo dia chega: Abraão, a promessa eu fiz, a promessa eu cumpri, só que agora é o seguinte: você vai ter que me entregar o seu filho a quem tu amas. E Deus dá o local para ele no monte, em Moriá, em um dos montes em Moriá. Deus diz: você vai e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É interessante que a partir do versículo 3, Abraão não se demora, mas ele levanta cedo, de madrugada, e ele vai atender o pedido de Deus. Ele vai atender o pedido de Deus, mas um homem de muita fé, sabendo que ele está usufruindo das promessas de Deus. Deus pede o seu filho, ele entende o que é holocausto, sacrificar. Teria que ferir o seu filho, cortá-lo, colocá-lo e atear fogo. Só que ele resolve obedecer à voz de Deus. Na mentalidade humana é impossível um pai fazer isso. Só que Deus está olhando para Abraão e querendo provar a sua fé. Será que o seu filho é mais importante do que eu? Será que a promessa que está se cumprindo é mais importante do que a minha comunhão contigo? Deus está provando a Abraão. De manhã cedo, ele convida o menino, pega um jumento, toma 2 moços consigo e o seu filho Isaque, corta a lenha para o holocausto, aleluia. E levantou e foi para o lugar onde Deus lhe dissera. Caminharam o primeiro dia, chegou a noite e se instalaram. E eu creio que Abraão diz para os moços: cuida de Isaque, cuida dele, não deixa que nada aconteça com ele. Amanhã, se eles prosseguem a caminhada, chegou a noite, eles param de novo. E ele dá notícia, na minha conjectura, ele dá notícia para os moços: cuida de Isaque, não deixa que nada aconteça com ele.
Eles caminham o terceiro dia, e a Bíblia diz que de longe Abraão sabe aonde é o lugar que é para oferecer o seu filho. Seu filho não sabe, mas Abraão recebe, aleluia, esta ordem de Deus. Humanamente falando, com certeza com o seu coração contrito, com seu coração talvez preocupado, mas espiritualmente com uma fé inabalável no Senhor Deus que ele está obedecendo. Ele chega no pé do monte, ele deixa o jumento, ele diz para os moços: fiquem aqui vocês dois, que eu e o menino nós subiremos. É interessante quando ele diz dessa forma: eu e o menino nós subiremos, adoraremos e depois retornaremos novamente. Deus deu a notícia: vai e mata, sacrifica. Só que a fé dele é tão maravilhosa que mesmo que ele matasse, alguma coisa Deus iria fazer, porque era o filho da promessa. A semente iria multiplicar, seria pai de nações. Ele diz: foi Deus que prometeu, Deus está pedindo, eu vou entregar, aleluia. Mesmo entregando alguma coisa, ele vai fazer, porque a promessa vai cumprir, a promessa vai cumprir. Uraya seia mandaraba surya mandaraba dagai. Argion dorobro seia mandaraba surya mandaraba dagai. A notícia é: a gente vai subir. E mesmo que talvez com o coração humano triste, mas a gente não vai deixar de adorar a Deus. A gente vai prestar sacrifício no holocausto, em adoração a Deus, e a gente vai retornar depois para vós. Aleluia. Preste atenção. Abraão pega a lenha para o holocausto e coloca nos braços de Isaque. Abraão pega a lenha para o holocausto e coloca nos braços de Isaque. Abraão tem as demais coisas que iria precisar: o fogo, o cutelo, e ambos começam a caminhar juntos. Ambos começam a caminhar juntos. Quando a gente olha para os versículos que nós lemos, Isaque já entende também o que é sacrifício. Isaque já entende: olha, eu estou vendo a lenha nas minhas mãos, meu pai está levando a brasa acesa, está levando o cutelo, mas espera aí, mas para sacrificar eu aprendi que precisa ter cordeiro. Precisa ter cordeiro, aleluia. Aí ele faz a pergunta: meu pai, eu estou vendo fogo, eu tenho a lenha, o senhor tem o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia. Agora, um homem de fé no Deus que ele serve, um homem que recebe a mensagem para sacrificar o seu filho, oferecer em holocausto a Deus, ele responde o seguinte: Abraão diz: Deus proverá. Deus vai prover. A Isaque, você não está vendo cordeiro, nós não temos cordeiro, mas eu sei de uma coisa: o Deus que é dono da nossa vida vai prover, aleluia. Deus proverá para si o cordeiro, aleluia. Abraão quer dizer, aleluia, a minha vida é dele, aleluia, a tua vida é dele, Isaque, o monte que a gente está é dele, então ele vai providenciar o cordeiro para si. Oh, glória a Deus, aleluia.
aleluia, 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 aleluia. E a gente que é espiritual entende, aleluia, que todo aquele que obedece à voz de Deus, coloca em prática aquilo que Deus está mandando. Está doendo, mas eu vou obedecer. Está sofrido, mas eu vou obedecer. Eu não vejo possibilidade alguma, mas Deus vai prover no final da história. Abraão responde o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós aqui nesta quinta-feira, para você que está me ouvindo, Deus proverá para si o que você está precisando. Deus vai prover para você, aleluia. Aleluia. Deus vai prover a porta que você precisa. Deus vai prover a paz que você precisa. Deus vai prover, aleluia, aquilo que você está se esforçando, aquilo que você está fazendo, está obedecendo, mas os teus olhos não alcançam, os teus olhos não vê, mas eu sei que a tua fé está sendo acrescentada, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, aleluia, ela vem ao nosso encontro e ela não volta vazia, mas se tem coração, aleluia, dizendo eu quero, eu preciso, eu quero, o Espírito Santo está dizendo para nós aqui nessa noite, Ele vai prover, Ele vai prover, Ele vai prover para a tua vida. Aramandarabassuria mandarabadagai. Aleluia. Mesmo que você não veja, não está vendo a luz no final do túnel, mas se você estiver obedecendo a voz do Senhor, acontecerá o que a palavra está dizendo. Deus vai prover para si aquilo que você está precisando. Deus vai prover no seu casamento, Deus vai prover na tua família, Deus vai prover na sua casa, Deus vai prover nas suas finanças, Deus vai prover na sua saúde, Deus vai prover na tua vida espiritual, porque Ele é Deus que provê, aleluia. Quem pode adorar a Ele, adora aqui nessa noite. Quem pode levantar a mão e adorar aquele maravilhoso e fiel o Yahvé que está em nosso meio, aleluia. Aleluia. Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. E ele dá a notícia e diz: vamos caminhar, vamos seguir até o local. E a Bíblia diz que eles caminharam juntos e chegaram ao lugar onde Deus lhe dissera. Abraão preparou, construiu o altar, pôs a lenha em ordem, amarrou Isaque. Certeza que ele começa a ter uma conversa com Isaque e explicar o que Deus havia pedido. Porque eu creio que Isaque não se assusta, porque Isaque é a promessa de Deus. Eu creio que quando Isaque está crescendo, a mãe Sara diz: olha, meu filho, você só está vivo é porque Deus quis me dar você. Na lógica humana eu não poderia mais gerar, mas Ele prometeu e aí está você. Honre a Deus, honre a Deus, aleluia. Eu creio que Abraão, quando conversa com Isaque, diz: olha, meu filho, você é um presentaço de Deus, você é a promessa que Deus fez para mim. Eu olho para você e vejo o cumprimento da promessa. Isaque tem consciência de quem é Deus, a quantia de crente que é seu pai, a quantia de crente que é sua mãe.
Eu creio que o menino deixa então, pai, se foi Deus que falou com o senhor. Ele amarra o menino, coloca sobre o altar, em cima da lenha, estende a mão para furá-lo, para tirar todo o sangue, conforme era o sacrifício. Quando ele vai baixar o cutelo, um objeto muito afiado para furar. Aleluia. Quando ele está fazendo isso, ele está dizendo: Deus, o Senhor é importante, é valioso para mim. O Senhor pediu algo que eu amo porque o Senhor me conhece. Mas eu sei que o Senhor está acima de todas as coisas, e o meu melhor eu vou entregar porque o Senhor está pedindo. Quando ele vai imolar o menino, o anjo do Senhor brada dos céus: Abraão! Abraão! Ele conhece a voz do Deus que ele serve. Eu creio que Abraão, quando ouve a voz de Deus falando com ele, ele diz: é a providência. É a providência, é a providência, é a providência. Abraão, aleluia, eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Aleluia, é Deus dizendo: porque agora eu sei que você temes a Deus, que você tem Deus em primeiro lugar em seu coração. Aleluia. E não poupaste por mim teu filho único. Glória a Deus. Pensa a alegria de Abraão. Pensa a alegria de Abraão. Eu estou entregando o meu melhor, mas por minha obediência o céu bradou, o Senhor bradou, e a providência chegou. Eis aí um carneiro, aleluia. Pega Abraão, aleluia. E ele vai, pega o carneiro e oferece em holocausto, aleluia. Abraão deu nome àquele lugar, aleluia, Yahvé Jiré, o Senhor provê, aleluia, 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 o Senhor provê. Ele tem uma experiência, a gente está andando muito rápido, ele tem uma experiência, talvez olhando que amargo, como que um homem pode entregar o seu próprio filho, aquele que Deus assim o deu, aleluia. Só que o amor de Abraão, aleluia, é muito maior, aleluia. O amor de Abraão por Deus é muito maior, por mais que ele cuide, por mais que ele zele, mas Deus é em primeiro lugar em seu coração. Tem situações em que Deus cumpre a promessa na sua vida. Tem situações que Deus fala com você e cumpre a promessa. Só que tem gente que quando Deus cumpre a promessa, vamos entender aqui num ditado bem popular, ele vai relaxando, ele vai esfriando a sua fé, e Deus quer saber se ele está em primeiro lugar em seu coração. Mesmo a promessa sendo cumprida, a gente entende que Abraão tem Deus em primeiro lugar. Você foi abençoado, mas tenha Deus em primeiro lugar. Você está abençoado, mas tenha Deus em primeiro lugar na sua vida e no seu coração. O anjo bradou: Abraão, já que você foi aprovado, é o seguinte, eu juro por mim mesmo, o céu bradando, eu juro por mim mesmo, o Senhor diz, porque assim fizeste e não poupaste para mim teu único filho, de maneira te abençoarei
grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá os portões dos seus inimigos, e todos os povos da terra serão benditos por causa da tua descendência, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia! Quando você está disposto a obedecer a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, mas a vontade de Deus aí na contramão, todo mundo está vindo de lá para cá, e Deus está mandando eu ir daqui para lá. A vontade de Deus é contra o mundo. Como isso? Se você fizer a vontade de Deus, as promessas dele serão maiores para a sua vida. Abraão, até o capítulo 22, as promessas se cumpriram, só que a partir desta prova, e foi aprovado, a promessa foi maior ainda. A promessa foi maior ainda por causa da obediência em ouvir a voz de Deus. Toda vez que nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, com certeza, as dores não dá para comparar do que Ele tem preparado para você adiante. As dificuldades, as aflições, as tribulações, não dá para comparar com aquilo que Deus tem preparado para você adiante. É por isso que Deus marca a vida de Abraão, aleluia, que hoje a gente olha essa história que está nos heróis da fé, este homem, o nosso patriarca Abraão, porque não deixou de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus requer sacrifícios, requer esforços, requer renúncias, mas depois de ser aprovado, requer muitas bênçãos repousando sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua descendência, em ouvir a voz de Deus e ser obediente. Passa tudo isso, fizeram o que tinha que fazer. Abraão contente, imagina só, contente, coração pulando, batendo forte. Meu filho, eu falei para ti, Deus proveu. Agora, como eu disse para os moços, a gente vai voltar. E lá eles começam a descer o monte. Chegando lá embaixo, talvez os moços estão olhando, olha só, já adoraram, já sacrificaram, mas só Abraão e o filho sabem o que aconteceu lá em cima. Tem situações da nossa vida em que as pessoas veem, olha só, meu, que situação, está abençoado, até o tutano. Mas só Deus sabe o que você tem passado, em que ninguém está vendo, aleluia. Só Deus sabe o que as pessoas estão passando por ser obedientes à voz de Deus. Por ser obedientes, estão em secreto com Deus. Alguém está olhando, qual é o segredo de ser abençoado tanto na sua vida? É de ser obediente à voz do Senhor. Você não viu o processo, mas a gente está descendo vitorioso. Mas lá em cima, a gente teve que exercitar a nossa fé. Quantas vezes você teve que exercitar a sua fé? Não vou conseguir. Só que você lembra da promessa, quem fez foi Ele. Quem fez foi Ele. Amado Espírito Santo de Deus, aleluia. Isaac e Abraão estão descendo, retornam para casa a caminhada de 3 dias, retornam felizes e abençoados. Só que é quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, Monte Moriá, nos dias de hoje, está em Jerusalém,
num dos montes onde tem a mesquita, está lá, Monte Moriá. E é do lado do Monte Moriá que tem um monte chamado Gólgota. Quando a Bíblia está falando de Abraão, falando de Isaque, Deus provendo o cordeiro, a Bíblia está apontando para a redenção, para Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Isaque faz a pergunta: aonde está o cordeiro? Não tinha cordeiro, mas tinha carneiro. É diferente. Agora quem responde a pergunta de Isaque muito tempo depois é João Batista, no Rio Jordão, batizando. Quando Jesus vai iniciar o seu ministério, aleluia, ele vai ao Rio Jordão para ser batizado. João Batista ergue os olhos e ele responde a pergunta de Isaque: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Monte Moriá, Monte do Gólgota, estão do lado um do outro. Monte Moriá tem essa história de Abraão e Isaque. Monte do Gólgota tem também uma história de Jesus. Aleluia. Isaque chega com Abraão até o pé do monte com um jumentinho. Jesus chega até Jerusalém em cima de um jumentinho. Isaque, a sua última noite foi guardado em tendas, muito cuidado. Mas Jesus, a sua última noite, antes de subir para o monte do Gólgota, estava em Anás e Caifás. Judiaram dele, bateram nele, joga para um lado, envia para lá, envia para cá. Aleluia. Lá no Monte Moriá, Isaque está subindo junto com o pai. Ambos subiram juntos. Mas só que no Monte do Gólgota, Jesus está subindo com uma multidão, mas está se sentindo só. Lá no Monte Moriá, Isaque recebe as lenhas nos seus braços para colocar no holocausto. Mas antes de Jesus subir no monte do Gólgota, ele recebe o madeiro, a cruz sobre os seus ombros e começa a subir no monte. Lá no Monte Moriá, Isaque está acompanhado de seu pai, conversando com seu pai, dialogando aonde está o cordeiro. Só que quando Jesus está subindo o monte do Gólgota, não há palavras. Está subindo calado e ele não consegue conversar. Aleluia. Lá no Monte Moriá, Isaque está perguntando: onde está o cordeiro? Mas lá no Monte do Gólgota, é o próprio cordeiro que está subindo. Lá no Monte Moriá, aleluia, é Abraão que está oferecendo o filho. Mas lá no Gólgota, é Deus que está oferecendo o seu filho por amor à humanidade, por amor a mim e a você. Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma notícia? Em todos os dias a providência de Deus para você. Em todos os dias a providência de Deus para você. Por quê? Porque o cordeiro já foi entregue para morrer em teu lugar. O cordeiro já foi entregue para morrer em teu lugar. Lá no Monte Moriá, Isaque é amarrado, mas no Gólgota, Jesus é pregado sobre a cruz. Aleluia. Lá no Moriá, Abraão iria imolar o seu filho. O céu bradou. O céu falou com Abraão. Mas quando Jesus dá o brado,
Quando Jesus conversa na cruz, o céu fica em silêncio, não fala nada. Por amor a mim e por amor a você. No Moriá, foi Deus quem gritou com Abraão: não intentes contra o moço. Mas no Calvário, foi o Cordeiro que bradou: Pai, está feito, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. Convido você a pôr-se em pé. Depois de descerem ao Moriá, eles caminharam 3 dias e retornaram para casa com alegria. Depois de Jesus descer do Gólgota, ele vai para a sepultura. E a Bíblia diz que no 3º dia, ele ressuscitou vitorioso. Para quê? Para trazer essa esperança para você. Para dizer para você nessa noite: eu estou cuidando, eu estou provendo todas as coisas. Jesus não sofreu por nós para a gente ficar cabisbaixo. Se tem alguém que precisa ser reverenciado, é o Senhor Jesus. É só para Ele, é só na presença dEle que você se prostra. Agora lá fora, diante dos inimigos, não é para você se prostrar, é para você erguer a sua cabeça, e é para você dizer: por mais que as possibilidades estejam dizendo está perdendo, está frustrado, está frustrada, mas tem alguém que se entregou por mim, tem alguém que vai providenciar. Aleluia, aleluia. Nós vamos estar orando por você, e saiba que o céu está providenciando para você. Aquilo que é para você fazer, Deus vai te dar graça para você fazer. Mas aquilo que foge do teu alcance, o céu está entrando em ação nesta noite. Seja âmbito espiritual, emocional, material, financeiro, sentimental. Deus está providenciando para você aqui nessa noite, neste dia 22 de dezembro. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele marca a sua vida, ele diz: eu desço para providenciar para você aquilo que você precisa.